Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma mensagem, uma palavra, um testemunho, para que possamos assim edificar nossas fé, tá bom? Então hoje eu quero dar continuidade ao primeiro vídeo que eu fiz, falando um pouquinho sobre a área espiritual, qual eu passei, né? São experiências que eu vivi. Estou aqui dividindo com vocês aquilo que eu passei, as experiências que eu tive na minha vida, que foram muito boas, serviram para que eu pudesse crescer muito, e isso é muito bom. Então, aquilo que é bom para mim, eu venho dividindo aí com você também. E hoje eu quero dar continuidade. Eu comecei a falar para vocês ali. Fiquei 10 anos da minha vida desempregada, não conseguia que nenhuma porta se abrisse, algo assim que eu comecei a perceber que não era normal, tá? Então eu fiquei 10 anos da minha vida desempregada, gente, batendo em todas as portas e as portas não se abriam, tá? Antes de eu começar a falar sobre isso, vocês ignorem barulhos externos, cachorro latindo. Eu propus no meu coração que nada vai impedir de eu fazer meus vídeos, tá? Eu já deixei de gravar muitos vídeos, porque estava tendo barulho na rua, porque estava tendo movimento dentro da minha casa, porque quero ter aquele ambiente que não tem barulho nenhum, mas é impossível, pois eu gravo na minha casa, né? Eu não tenho um estúdio próprio para isso, tá, gente? Então é natural que algumas falhas, alguns barulhos externos podem sair aí no vídeo, tá bom? Mas vamos lá fazer a vontade de Deus. Então, como eu disse para vocês no último vídeo, eu estava falando sobre isso. Eu fiquei mais de 10 anos desempregada. Como eu falei para vocês, eu estudei, né? Estava ali no segundo grau. Depois comecei a mandar meus currículos, era muita dificuldade. Comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, fiquei muito feliz. Após estar ali uns 3 meses já registrada, a empresa era perto da minha casa. A empresa do nada ela faliu. Depois entrei em outros empregos que eu ficava 1 ano, 2 anos, falia. Trabalhei muito tempo também nesses empregos que a pessoa não te registra, você fica ali alguns anos, aí nesses empregos fica um bom tempo, ou seja, perdi muito tempo aí de falta de registro na carteira, né? E sempre uma dificuldade muito grande. Detalhe, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, tá? Estudiosa, corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Se fosse assim para as coisas acontecerem de forma natural, hoje eu estaria num bom lugar, tá? Numa boa colocação profissional, ganhando muito bem, porque esforço para isso eu tinha, tá bom? Porque o nosso Deus, ele faz o milagre dele, ele faz as coisas impossíveis, mas o possível somos nós que temos que fazer. Então, por que eu tô deixando isso bem especificado? Porque tem pessoas que são preguiçosas, né? Pessoas que ficam orando, pedindo para Deus abrir uma porta, mas não fazem nada, não correm atrás do seu sonho, não correm atrás dos seus objetivos, ficam esperando que as bênçãos caem do céu. E não era o meu caso. Então, para você entender que isso não era normal, uma pessoa esforçada, que corria atrás das coisas, que sonhava, que planejava, que estudava, que não ficava esperando nada cair do céu, e as coisas não aconteciam, tá? Então, muitas vezes eu ficava tentando entender por que as coisas não vão para mim, por que as coisas não fluem. Eu lembro que no período de escola, né, eu estudava, eu era muito inteligente, eu aprendia com muita facilidade. Então, algumas pessoas eu ensinava aquilo que eu sempre gostei, né, de transmitir, de ensinar aquilo que eu sabia. Então, eu ajudava algumas pessoas, eu lembro até mesmo de um caso na minha família, um rapaz, né, que era meu primo, era da minha idade, ele tinha muita dificuldade para aprender, e a mãe dele pedia à minha mãe, né, olha, deixa a Rosinha lá em casa para ensinar ele. Eu ia lá e ensinava ele, né, com muito amor, com muita paciência, e ele aprendeu e aprendia. Resumindo, né, para vocês verem, nós dois ali, ele com mais dificuldade do que eu, e em determinado tempo da minha vida, eu percebi eu para trás, né, continuava do mesmo jeito, trabalhando numa empresinha aqui, numa empresinha ali, trabalhando 1 ano, 2 anos, não fluía, não crescia, e ele foi embora, sabe? Começou a estudar, entrou numa boa empresa, foi trabalhar até numa rede de televisão, olha só, começou a ganhar bem, comprou sua casa, fez a sua vida, e eu fiquei para trás. Por que eu tô te falando isso? Para você entender que há algo espiritual nessa situação, não é normal, entende? Então eu sempre tive essa dificuldade, e outras pessoas que eu estudei junto, que eu trabalhei junto, que foram para frente e eu fiquei para trás, eu não saía do lugar que eu estava, tá? Sempre com muita dificuldade. Para falar a verdade, eu ainda encontro essas barreiras, mas hoje eu tenho uma outra visão sobre isso. Então hoje eu oro sobre algo que eu preciso, eu jejuo sobre aquela situação e as barreiras são quebradas e as bênçãos chegam nas minhas mãos. Mas naquela época eu não sabia nada disso, ainda eu ensinava que não existia, não é verdade? Então foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Toda essa introdução para eu poder entrar agora no testemunho. Então quando eu chego num determinado momento, que eu já estava ali na igreja, né? Foi a Igreja Universal, qual eu disse para vocês, e ali eu comecei a buscar. E teve um dia que teve uma campanha lá, tá? Fizemos uma campanha, antes de eu falar aí dessa parte,
para deixar para vocês, porque eu sei que muitas pessoas, né, infelizmente, ao invés de ajudar, atrapalha a fé das pessoas, porque começam a dizer que, não pode fazer tal coisa, porque isso Deus não se agrada. É conforme a fé, gente, que Deus age conforme a fé de cada um, tá? O que a palavra fala, se você quer ter mais fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ouvir testemunho. Então, a sua fé vai aumentando. E cada pessoa tem a sua fé, tá? Ninguém é igual a ninguém. A minha fé não é igual à sua fé, a sua fé não é igual à minha fé. Cada um tem a sua fé. Então, nós não temos que ficar colocando barreira na fé do outro, criticando a maneira que o outro faz. Porque se está dentro da palavra de Deus, não é pecado. E as pessoas têm mania de dizer, a igreja tal, ela faz isso ou aquilo, isso está errado, porque não está na palavra de Deus. Quando Jesus disse, sabe o quê? Quem crê em mim farão as obras que eu fiz e farão obras maiores ainda. Ou seja, ele deixou um leque aberto para que você possa fazer. Então, cada um vai saber o que está fazendo, né? O líder de determinada igreja, ele tem uma fé ali, então ele fala, olha, conforme a minha fé, nós vamos fazer dessa forma. E Deus abençoa. Eu estive ali naquele lugar, que é uma igreja que muitas pessoas criticam, tem sim os seus defeitos, tem algumas coisas que eu não vou entrar nem no mérito disso, mas eu quero que você entenda que Deus trabalha conforme cada fé. Entende? Então, cada um vai prestar conta daquilo que faz. Então, você não precisa se preocupar com o outro, não precisa ficar preocupado com o outro, né? Porque fulano fez isso, porque fulano falou aquilo. Deixa o fulano, deixa esse ciclano, cuida da sua vida e sirva a Deus de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu coração e viva as promessas do Pai. Não seja roubada por essas coisas, entende? Então, muitas vezes a pessoa, ao invés de ajudar, ela fica minando a fé do outro. Então, eu não quis saber, eu estava no fundo do poço, eu fui atrás de resolver essa situação que eu estava vivendo. Então, como eu disse, eu mandava meus currículos, às vezes eu fazia entrevista que eu saía de lá com a certeza da bênção. Eu orava, eu pedia ao Senhor, claro, e aí saía, nossa, eu gostei muito do seu currículo, eu vi que você tem as qualidades que nós estamos precisando, você aguarde que dentro dessa semana ou outra a gente te chama. E eu ficava sentada esperando, e não me chamavam. E eu passando uma dificuldade financeira muito grande dentro de casa, e eu correndo atrás, mandando meus currículos, e nada acontecia. E eu comecei a pedir, Deus me ajuda, Senhor, abre uma porta, me ajuda, as crianças pequenas, precisando das coisas. Então você observa que às vezes não recebemos a bênção do Senhor porque não colocamos em prática a nossa fé, tá? Às vezes estamos até com uma intenção, estamos caminhando em algo, e aí você ouve algo que alguém diz, porque aquela pessoa não tem fé sobre aquilo. Então ela não tem fé, ela não vive a bênção e ainda atrapalha a sua fé, atrapalha de você receber a sua bênção. Então por isso que você precisa ler a palavra. Por isso que eu digo, não fica sendo aquele cristão que fica dependendo da fé do outro, dependendo daquilo que o outro acha, daquilo que o outro acredita. Você tem que ter a sua fé. Entende? Você tem que confiar em Deus e colocar em prática aquilo que Deus colocar na sua mente, a visão que Ele te der, entendeu? E não deixa que as pessoas venham minar a sua fé. Então, antes de eu falar do meu testemunho, eu vou deixar aqui para você a mensagem do Senhor para você entender um pouco sobre isso que eu estou falando, a maneira que Jesus trabalha. Então, o homem, ele tem mania de colocar limite nas coisas de Deus, tá? Porque Deus, se você pedir a Deus que Ele prepare um marido, uma esposa para você, Deus não ouve isso. Aí você fica acreditando nisso e não pede ao Senhor. Aí o outro vem e diz, não, porque o jejum é só para coisas espirituais. Então você não pode pedir, orar, jejuar sobre algo que você está precisando, passando alguma necessidade, alguma dificuldade, que você está enfrentando ali algo espiritual. Não pode pedir, porque é só para coisas espirituais. E onde está escrito isso na Bíblia? Alguém acredita nisso. A fé dessa pessoa é limitada. Ela acredita que o jejum é somente para coisas espirituais. E como eu tenho enfatizado tanto para vocês, gente, né, não somos anjos. Nós não precisamos só de coisas espirituais. O espiritual é o principal, mas nós precisamos das demais coisas, porque nós somos corpo, alma e espírito. E aí já deixei para vocês vídeo aí falando sobre pessoas que jejuaram sobre coisas materiais, sobre situações difíceis que estavam enfrentando e receberam a sua bênção. Como Esther, que jejuou e orou para livrar o povo dela da morte, e também a si mesmo. Como Davi diversas vezes orou e jejuou para enfrentar batalhas e recebeu bênçãos materiais sobre aquela situação. E tantos outros. Daniel esteve orando e jejuando por uma bênção. Está bem específico aqui na Bíblia, por isso que eu falo, leia a palavra de Deus. Senão você fica ouvindo o que os outros ensinam, o que os outros acreditam, e você não vence. Você não recebe as bênçãos do Senhor que é nossa, que é um direito conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sobre o nome de Jesus, sobre as ações que nós teremos no nome dele, nós podemos vencer todas as batalhas da nossa vida, tanto espirituais como materiais. Entende? Então você precisa colocar em prática isso, não ficar ouvindo o que A e B acredita, porque senão você não vence. Vá sobre a sua fé, sobre aquilo que você acredita e que está na palavra do Senhor. Nós temos o Senhor deixou para nós
aberto isso, gente. Nós precisamos apenas crer. Então eu vou deixar para vocês verem como que Jesus trabalhava, como Jesus fazia, que em determinado momento ele agiu de um jeito e em determinado momento ele agiu de outro. Então olha só, essa palavra aqui que diz aqui ó, em Marcos 8, o versículo 22 até o 26, olha o que Jesus faz para curar um cego, tá? Nós vemos religiosos dizendo que, não pode orar, que tem pessoas que, meu pai fazia isso, tá? Eu já falei isso para vocês, e eu já orei dessa forma e Deus me curou. Pegava a água, colocava um copo de água e orava, apresentava ao Senhor, falava, Senhor, eu creio que essa água aqui, quando eu tomar, será um remédio para o meu corpo, eu vou tomar e vou ser curada, em nome de Jesus. E bebe a água e é curado. Aí as pessoas, não, porque estão crendo na água. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a visão da gente, vamos abrir a mente, né? Não deixe ser roubado por essas coisas. Isso daí é um ponto de fé, mas a sua fé está ligada em Jesus. Você sabe que é no nome dele que nós recebemos todas as coisas. Então, diversas maneiras Deus faz, né? Eu vejo que ali a Igreja Universal tem algumas coisas que eles praticam que pessoas criticam. É a fé que eles têm. E eu estava lá dentro e vi várias pessoas recebendo suas bênçãos porque cria. Você não crê no copo de água, você não crê no objeto, em alguma coisa que eles estão colocando. Não é nisso que você crê. Aquilo é apenas um ponto de fé para eles. E isso vai muito de acordo com a fé. Às vezes você tem uma fé tão grande que você não precisa disso. Então é o seu caso, às vezes é o caso de uma pessoa que diz isso, não acredito nisso, porque não precisa disso para falar, para receber uma bênção do Senhor, é só orar sobre aquilo e vai receber, porque é uma fé que você tem, um nível de fé maior, você não precisa de ponto de nada para receber a bênção, porque você acredita em Deus. Há pessoas que precisam disso, entende? Cada um tem a sua medida de fé, gente, e isso daí não cabe a nós julgar. Cada um age conforme a sua fé. E se você quer que a sua fé seja aumentada mais, leia mais a palavra, ouve mais a palavra, busque mais as coisas de Deus. E a sua fé vai se aumentando, né? Cada vez vai ficando maior e você vai recebendo as bênçãos de Deus. Então nós vemos aqui Jesus agindo de duas formas, olha só, de várias formas. Vou deixar duas para vocês entenderem a maneira que Jesus trabalha. O homem que coloca o limite em Deus, coloca o limite em Jesus, mas o nosso Deus é ilimitado. Quem é limitado somos nós, tá? É como eu disse, a palavra mesmo fala sobre isso. A palavra aqui, a Bíblia, tem algumas coisas que Deus colocou para nós entender quem é esse Deus ao qual nós servimos. Mas Deus faz muito mais do que tudo que está aqui, gente. Deus é maior do que nós não conseguimos mensurar o tamanho de Deus. Não existe nenhum homem da face da terra que consegue dizer a grandeza que é esse Deus. Nós vemos aqui apóstolos, discípulos, né, do Senhor que tiveram experiências grandiosas, que falaram um pouco dessa grandeza de Deus. Mas isso aqui foi só o que Deus permitiu. Ele é muito maior que isso, tá bom? Então não tem esse limite não, que não pode fazer isso porque Deus não vai ouvir você. Você não pode pedir isso porque Deus... Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar, né? Vamos usar a nossa mente e abrir a nossa visão para entender as coisas espirituais também. Não fica indo pela cabeça de homens, não, porque homens são falhos. Homens são limitados, tá bom? Todos os homens da face da terra são limitados. O nosso Deus é ilimitado. Ninguém consegue descrever a grandeza do nosso Deus, nem falar o que ele faz, o que deixa de fazer, porque Deus faz o que ele quer. Deus age da maneira que ele quer. Não é nós, homens e mulheres, que colocamos limite em Deus. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Então vamos lá, olha o que Jesus fez. Marcos 8, versículo 22 até o 26, diz assim, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Vocês entenderam essa passagem? Olha o milagre que Jesus fez. Observe então que chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então aqueles homens, quando chegaram ali, falaram: Jesus, toque nele, cure ele porque ele é cego. Dando uma ordem a Jesus, né? Toque nele. E Jesus fez o quê? Pegou na mão do cego, tomando o cego pela mão, levou fora da aldeia, cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos seus olhos. Observe essa situação. Aos religiosos que adoram criticar tudo, imagine isso nos dias de hoje. Qual a repercussão seria? As pessoas falam que, nossa, Jesus é porco. Vamos ser sinceros, né?
Como assim? Saliva, tem bactéria, tem isso, tem aquilo. Não é dessa forma que nós fazemos? Olha o que Jesus fez. Nossa, isso sairia na mídia aí. Todo mundo estaria falando mal de Jesus. Entende? Mas observa só que como Jesus... Por que Jesus fez isso? Jesus poderia ter tocado nele e o curado? Sim, Jesus tinha poder para isso. Jesus poderia ter dado só uma ordem e ele ser curado? Sim, Jesus tem poder para isso. Mas Jesus agiu dessa forma, tá? Ele levou o cego lá para fora, cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos seus olhos. E ele foi curado. Por que será que isso está aqui na Bíblia? Será que é para a gente entender que a maneira de Jesus trabalhar não é limitado? Ele faz da maneira que ele quer? Basta apenas que nós possamos ter fé? Vamos agora para outra parte da Bíblia, está em Mateus 15, a partir do versículo 21. Eu vou mostrar para você outra maneira que Jesus curou. Olha só, vamos lá. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, exclamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, está atrapalhando, né? Está gritando atrás de nós. Jesus, despede essa mulher. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Olha só, gente. O que Jesus fez aqui? Instigou a fé dessa mulher. Ele queria ver até que ponto essa mulher iria. Observa que quando ele diz para ela assim, ó, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia dizer: nossa, eu não esperava isso do Senhor. Me falaram tão bem do Senhor, me falaram que o Senhor estava curando, que o Senhor era maravilhoso. Eu estou vendo que não é nada disso que eu pensei. Não. Sabe o que ela fez? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou ao Senhor. Entende isso? E olha que mais lindo que aconteceu aqui. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Observa que Jesus não colocou as mãos sobre a criança. Não falou: eu vou até lá então onde a criança está. Não mandou ela fazer nada. Simplesmente deu só uma palavra, né? Ela mostrou para ele a fé que ela tinha. E o Senhor Jesus disse: a sua filha está sã. Desde aquela hora ela ficou curada. Então é isso, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo te passar aqui com o Espírito Santo de Deus que eu falo contigo, através dessas palavras. Por isso que eu falo para vocês, vou enfatizar isso sempre. Leia a Bíblia. Comece a conhecer quem é Jesus, como que ele trabalha, como que Deus trabalha, como que é o mundo espiritual. Não fica indo por cabeça de pessoas, de homens, não, que são falhos. Eu sou falha, você é falha e todos nós que estamos nessa terra somos falhos. Nós temos a nossa mente, a nossa fé limitada. Nós somos limitados. O nosso Deus é ilimitado, tá bom? Então vamos lá. Então eu entro ali naquela igreja, já estou há algum tempo, e aí sabe o que eu fiz? Eu levei a minha carteira profissional e falei: olhe por ela, eu quero que o Senhor abra a porta porque está tudo fechado. E ali comecei a fazer esse movimento de levar minha carteira, de orar ali, né? E até que chegou um dia que teve uma campanha. A campanha seria dessa forma: nós iríamos estar orando durante 7 dias, acho que era isso, já faz algum tempo, tá? Alguns anos atrás. Oramos durante 7 dias e nós estávamos sobre a palavra no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acho que todo mundo conhece essa palavra. E aí eles falaram assim, ó: no último dia você vai trazer uma oferta, vai entregar uma oferta de R$ 23, tá bom? E ali eu não tinha condições, eu estava passando uma situação muito difícil. Eu tive que agir minha fé, comecei a orar, comecei a jejuar, separei esse valor, né? E quando chegou o último dia, eu coloquei no envelope, cheguei lá, entreguei na casa do Senhor, e pedi ao Senhor, oramos sobre aquilo, para que Deus quebrasse o mal sobre a minha vida financeira. Cada um pediu algo, né? Um foi sobre a saúde, o outro foi sobre a vida espiritual, cada um pediu aquilo que estava precisando, tá? Então ali eu estava orando sobre o que eu estava necessitando naquele momento, era uma porta aberta. E ali, durante as semanas,
O Senhor foi me dando sabedoria, eu já estava fazendo, Deus já tinha me dado uma direção, eu estava fazendo biscuit, tá? Não sei se vocês conhecem isso, fazia lembrancinha de bebê, só que eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não tinha coragem de ir vender, eu tinha vergonha, eu não sabia como eu ia fazer com aquelas coisas que Deus estava me dando uma sabedoria naquilo, né? Para estar fazendo algo para arrecadar um dinheiro para suprir a minha necessidade daquele momento. Então, quando eu fiz essa campanha, né, eu fiz isso num dia, né, eu acho que 2 dias depois, eu já tinha feito algumas lembrancinhas, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sair para vender. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor é comigo, eu vou sair para vender essas lembrancinhas, me ajuda. E eu fiz um plano, e eu falei, eu vou ir nas lojas, né, que vende coisas para bebês, né, porque era essa área que eu estava trabalhando. E aí eu fui, no meu bairro tinha uma lojinha, né, tinha um espaço ali de lojinhas, num condomínio, e lá tinha uma loja que vendia coisa para bebê. Cheguei com as minhas caixinhas e mostrei para ela. A intenção minha no meu coração era, ela vai ver as 4 caixinhas e comprar, né, vou vender as 4 caixinhas. Eu tinha uma outra caixinha com vários modelos das lembrancinhas que eu fazia na época. Eu vou ver se eu pego as fotos, porque eu não tenho mais aqui, e vou colocar para vocês verem quais são as lembrancinhas que eu fazia, tá? Vou deixar a foto aqui. Aí eu peguei, cheguei nessa loja, quando a mulher olhou para minhas lembrancinhas, nossa, mas que linda, né? Ai, eu vou querer sim. Ah, então você me traz para mim, quanto que vem na caixinha? Eu falei, vem 12. Ela falou assim para mim, eu lembro como hoje, tá, gente? Ela falou, eu quero 5 caixinhas dessa, 5 caixinhas dessa, 5 dessa. Eu lembro que eu vendi ali umas 20, 25 caixinhas, tá? Para ela. Eu fiquei assim, abismada, porque era a minha primeira venda. E na hora que ela foi pedindo, ela falou, eu vou querer 5 dessa, 5 daquela. Sabe o que aconteceu? Eu comecei, olha, gente, isso foi o que aconteceu comigo, tá? Começou a vir um arrepio dos meus pés, subindo, foi subindo pelo meu corpo, o meu cabelo, eu senti o cabelo levantando mesmo, sabe? Arrepiando, assim, eu nunca senti aquilo na minha vida, foi a única vez. Os cabelos arrepiando o meu braço, eu comecei a olhar para mim e era algo espiritual, não era algo bom, não. Ela foi me pedindo e eu comecei espiritualmente falando, tá quebrado em nome de Jesus, tá quebrado, amarro esse mal na minha vida em nome de Jesus. Sabe o que eu percebi ali? Na hora, não, eu fui vivendo aquilo. Eu fiquei assim, sabe, extasiada. Aí fiz o pedido dela, marquei no meu caderninho e saí dali. Falei, então semana que vem eu vou trazer para você. Quando eu saí dali, eu ainda tava com essa sensação, sentindo esse arrepio, e comecei a quebrar. Orar, Senhor, eu quebro agora todo o trabalho de macumbaria que foi feito para que as portas fiquem fechadas para mim. Em nome de Jesus, eu repreendo isso agora. E aí quebrou, tá? Sabe o que aconteceu? Veio um alívio, uma calma em mim, uma paz. Eu falei, meu Deus, foi quebrar um trabalho de macumbaria, tá? Alguém tinha feito algo para que as portas ficassem fechadas para mim. Deus até me mostrou em sonhos isso, tá, gente? Mas é isso, não vou entrar no mérito disso. O que importa é que aquela bênção veio sobre a minha vida através dessa atitude de fé, tá? Que eu tive ali na igreja. E a partir dali, sabe o que eu fiz? Dali mesmo eu saí e aí já veio uma força. Eu falei, não, já vendi aqui e me deu uma luz. Então é isso, eu vou mostrar as caixinhas com o modelo. E aí eu saí, fui pra Penha, peguei, eu morava em Guarulhos e vim pra Penha de ônibus e vim nas lojas que tinha aqui na Penha, toda loja que era de produtos para bebês, né? E então eu entrava lá e sabe o que acontecia? Cada uma que eu entrava, eu falava, olha, eu vendo, mostrava o meu produto, nossa, que lindo, eu quero 5 dessas, 5 dessas, 5 dessas, 5 dessas, eu marcava. Aí vou na outra loja, eu quero, nossa, lindo, 5 dessas, 20 dessas, assim. Eu sei que no total foi 100 caixinhas que eu fiz aquele pedido. E aí eu fiquei com uma outra situação, que eu falei, e agora? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Então, na hora, eu falei, eu não posso mais, eu não pude ir mais nas outras lojas. Eu vivi até parecida a história da viúva, né? Que foi ali multiplicando o azeite, foi multiplicando aquilo, sabe? Os meus pedidos, eu que não conseguia vender nada, eu que não conseguia fazer nada, ganhar um dinheiro com nada, as portas não se abriam, as portas fechadas. E naquele momento eu fiz ali um pedido de 100 caixinhas e parei, porque se eu continuasse ia ser mais, e eu não tinha como atender aquele pedido, né? Então eu voltei para casa agora com outra situação. Já voltei pensando, Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer esse produto, eu preciso comprar o material, né? Eu preciso comprar as coisas para fazer o meu trabalho. Quando eu cheguei em casa, aí eu tive a ideia, peguei um cheque. Naquela época eu tinha cheque, né? Eu usava cheque nessa época. E aí eu falei, então é isso, eu vou pela fé. Peguei o cheque, fui numa loja lá em Guarulhos para ver se eu conseguia o material. E ela me vendeu todo o material que eu precisava, né? Aceitou aquele cheque para 30 dias, porque eu ainda ia entregar os pedidos, né? E receber.
E aí deu certinho. Eu fui lá, fiz o meu trabalho, fiz as minhas caixinhas e a partir dali eu fiquei aproximadamente 3 anos trabalhando com isso. Fazia minhas lembrancinhas e vendia muito, sabe? Onde eu ia, eu entregava, eu vendia e o Senhor abriu as portas para mim naquele momento. E ali eu podia atender a necessidade do meu lar, né? Podia comprar roupinha para meus filhos, as coisinhas que eles estavam precisando. E além do mais, cuidar dos meus filhos dentro de casa. Não precisei sair para fora para trabalhar, porque eles ainda eram crianças. Depois disso, eu parei de fazer, né, as lembrancinhas. E o que eu posso dizer é que nunca mais as portas se fecharam. No sentido de ficar daquele jeito que eu ficava 10 anos empregada. A partir daquele momento, foram acontecendo várias coisas, né, gente? Foi muitos anos atrás. Depois eu entrei numa empresa, fiquei trabalhando lá 8 anos naquela empresa. No primeiro ano, né, que eu trabalhei ali, que eu consegui receber pela primeira vez as minhas férias, né? E eu falei, meu Deus, eu nunca conseguia nem receber férias de onde eu trabalhava, pra você ter a noção da situação que eu vivia, tá? Então, por isso que eu te falo, eu tô falando de algo que eu vivi, tá? Muitas vezes as pessoas falam, não, isso não existe. É muito fácil falar que não existe quando você nunca passou. Gente, o mundo espiritual existe, o mundo espiritual tá aí. A palavra mesmo deixa bem claro, Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele vem contra os filhos de Deus, contra aqueles que servem ao Senhor. O que está já nele, já no maligno, ele não vai ficar perdendo tempo, gente. É contra nós. Essa palavra é para nós. Então as pessoas ficam ensinando que não, que a partir do momento que você aceitou Jesus, agora tudo é lindo. Satanás não vai fazer mais nada contra você. Fica dormindo para você ver. Ele não vai fazer nada contra você se você usar a autoridade de Cristo Jesus, que tem sobre a sua vida. Se você se posicionar, se você não ter aliança com o pecado, se você não abrir brecha para Satanás trabalhar, se você orar, se você jejuar, se você colocar em prática a palavra de Deus, então isso é real. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Amém? Mas se você ficar aí dormindo, às vezes não é nem por maldade, é porque você não conhece. No meu caso, eu não sabia, eu não conhecia. Não tinha nenhum pecado. Tinha uma maldição sobre a minha família, sim. E se eu for relatar para vocês, se vocês vão entrar em acordo comigo, eu vou falar, nossa, realmente isso não é normal. Várias coisas aconteceram. Não dá para me falar tudo aqui, o vídeo já tá grande já, né? Então, várias coisas que aconteceram. Eu tô relatando para vocês algumas coisas que eu posso passar. Então, para que é esse vídeo? Para você abrir a sua visão, para a tua fé aumentar, para você crer que o Senhor Jesus trabalha, e Ele trabalha de várias formas, Ele não é ilimitado. Quem limita Jesus, quem limita Deus é o próprio homem, tá? De acordo com a fé dele. Não, Deus não faz isso, por quê? Porque isso daí Deus não faz, porque a pessoa não crê. Se você não crê, Deus não fará. Não, irmão Rosê, eu não creio nisso, então Deus não fará. Ele respeita a nossa fé, Ele trabalha conforme a nossa fé. Tá bom? Então tem várias passagens aqui que você vai ver o Senhor Jesus falando com a pessoa sobre isso, sobre a fé. Ele age conforme a nossa fé. Amém? Vou deixar esse relato para vocês aí, esse testemunho. Espero que você comece a caminhar na presença do Senhor, colocando em prática a palavra de Deus, vivendo os milagres do Senhor, porque é isso que Ele tem para você. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a minha história. Apenas precisamos estar na posição, confiar em Deus e seguir em frente. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.